Então você às vezes teve uma experiência ruim como um sacerdote. Então você vai e coloca todos os sacerdotes na mesma, na mesma linha, não é? Não prestam, não é? Porque você teve uma experiência ruim. Teve uma experiência ruim numa igreja, numa paróquia. Então você vai dizer, nenhuma presta. Você teve experiência ruim com um policial. Você vai dizer, nenhum presta. O anti-herói da história é Amã. Amã era o segundo homem mais importante do Império Persa, não é? Então, se você coloca paralelo Mardoqueu e Amã, você vai perceber duas personalidades, dois tipos bem distintos. Amã era pagão, ele também era de origem estrangeira, mas ele ganhou as graças do rei Assuero e se tornou um dos homens mais importantes. Quando Amã passava a cavalo, passava a pé, todo mundo tinha que abrir o corredor, não é, para a guarda que o cercava. Todas as pessoas precisavam fazer uma inclinação para Amã, uma reverência para Amã. Só que acontece que os judeus não podiam fazer inclinação e nem reverência para nenhum homem, porque a Bíblia diz, adorarás somente ao Senhor teu Deus, né? Então eles não faziam isso. E chega um momento em que Amã fica irado contra Mardoqueu, porque Mardoqueu não se inclinava, então ele justificou, não me inclino porque eu só me inclino diante de Deus. Não é? Isso também é fidelidade. Não é? A fidelidade a Deus é mesmo correndo riscos você permanecer fiel aos seus princípios. E o Amã ficou tão irado, o Amã ficou com tanta raiva que decidiu que iria enforcar aquele homem, iria enforcar Mardoqueu, que ele nem sabia que era tio da rainha, não é? Que era parente da rainha, porque ele sempre foi um homem muito discreto, eu acabei de dizer, ele ficava sentado à porta, por lá de fora, tentando ter notícia, tentando acompanhar, tentando fazer com que ela ficasse protegida ali dentro daquele mundo que todo mundo sabe, um palácio é um lugar de muitos conchavos, né? Hoje está vivo, amanhã tá na guilhotina, amanhã está morto, envenenamentos, etc. Então ele ficava ali. Como ele, Mardoqueu, se recusou a se inclinar diante de Amã, Amã ficou muito irado. E aqui vem uma outra lição, não é? Que quando ele ficou irado contra o nosso amigo Mardoqueu, ele também passou a ter um ódio enorme contra todos os judeus. Não é? É assim também que acontece. Muitas vezes a gente tem uma experiência ruim com uma pessoa e a gente então coletiviza, não é? A gente torna aquela raiva nossa para o coletivo de todo mundo que é semelhante àquela pessoa. Então você às vezes teve uma experiência ruim como um sacerdote. Então você vai e coloca todos os sacerdotes na mesma linha, não é? Não prestam, não é? Porque você teve uma experiência ruim. Teve uma experiência ruim numa igreja, numa paróquia. Então você vai dizer, nenhuma presta. Você teve experiência ruim com um policial. Você vai dizer, nenhum presta. Você teve uma experiência ruim com, sei lá, com uma pessoa de uma cor, não é? De uma cor. Um negro, sabe, ou um branco, ou algo. Aí assim, essa raça não presta. Foi o que aconteceu com ele, não é? Então Amã decidiu que iria exterminar todos os judeus, não é? Todos os judeus, por causa daquela experiência que ele teve com o Mardoqueu. Depois vem essa honra, que é a segunda, que é a honra da coragem. A honra da coragem está em Esté, capítulo 6, versículo 2 a 11, que fala assim, olha, que é justamente o que eu acabei de dizer, né? Que é quando o Amã humilha o Mardoqueu, diz assim, achava-se aí consignada a narração da denúncia que tinha feito Mardoqueu da conjuração, não é, de Gabata e Tares, os dois que queriam matar, estava consignado, estava tudo, não é? Naquela noite o rei não conseguiu dormir, mandou que ele trouxessem o livro dos anais, ou seja, crônicas, não é? ou atas, e lhe foram lidas. Não é? Então ele
viu que ali estava a narração e como foi que Mardoqueu descobriu a conjuração, e os dois eunucos do rei que tinham querido levantar mão contra o rei, que honras, pergunta o rei, que honras, disse então o rei, e que distinções recebeu Mardoqueu por isso? Qual foi a recompensa que ele recebeu por descobrir a trama contra a minha própria vida, por parte daqueles dois soldados? E o que o rei pergunta, porque não sabia, pergunta para os seus auxiliares, depois de ler a ata lá da morte, etc., né, da trama, ele fala assim, o que vocês deram em troca? Como foi que vocês honraram o denunciante, o Mardoqueu? Né? Que honras, disse então o rei, e que distinções recebeu o Mardoqueu por isso? Nenhuma, nenhuma. Responderam os servos do rei. E o rei perguntou, quem está no pátio? Ora, nesse mesmo instante entrava Amã no pátio exterior do palácio para pedir ao rei que mandasse suspender Mardoqueu na forca, e que tinha feito levantar. Quer dizer, ele já tinha preparado tudo. O tal do Amã era maquiavélico, ele era terrível. Então ele foi ofendido, ele já mandou levantar uma forca. Enquanto o rei estava tendo uma notícia boa sobre o Mardoqueu, que tinha salvado a vida dele, chega Amã dizendo, olha, eu quero que o senhor condene Mardoqueu à morte. E aí, assim, enquanto o rei estava querendo dar uma honra, chega o outro querendo dar a forca. É assim com a nossa vida, né, minha gente? Enquanto tem uns trabalhando, ou então às vezes você pensa assim, é agora a minha promoção na empresa, é agora que eu vou ganhar. Aí vem um boicotador, não é, que te coloca na forca, que inventa uma mentira, que te denuncia, sabe, que inventa ali alguma coisa, que põe o pé para você tropeçar. E o tal do Amã foi o que fez isso diante do rei, né? Mardoqueu mandou levantar uma forca, os servos do rei responderam, é Amã que está no pátio. Que entre, retornou o rei. Então entrou, pois, Amã, e o rei lhe disse que se deveria fazer para um homem que o rei quer honrar. A quem senão a mim que quererá o rei honrar? Pensou Amã. Por isso respondeu ao rei, para um homem a quem o rei deseja honrar, convém que lhe tragam as vestes com que se adorna o rei, o cavalo que o rei monta sobre sua cabeça, se coloque a coroa real. As vestes e o cavalo se darão a um dos senhores da corte, e estes vestirá o homem a quem o rei quer honrar, e passeará a cavalo pela praça da cidade, dizendo em alta voz, é assim que é tratado o homem a quem o rei quer honrar. Então, essa coragem da denúncia, essa vontade, esse desejo, isso aí que o Mardoqueu fez, foi responder à pergunta do rei, não é? Só isso. Mardoqueu denunciou o plano para exterminar os judeus ao rei Assuero, porque, né, a partir do momento em que o cara lá ficou com raiva dele, resolveu matar todos os judeus, exterminar todos os judeus, e então saiu Amã naquele dia, alegre, de bom ânimo, porém, vendo Amã, a Mardoqueu, à porta do rei, e que não se levantara, nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Então, a sua ação, a ação de coragem em se opor a um oficial poderoso, arriscando sua própria vida, a coragem de Mardoqueu salva o povo judeu de um grande genocídio. Não é? Por quê? Porque ele agora vai falar para Esther, não é? Porque a própria Esther estava correndo risco, porque Esther era judia. Então, se todos os judeus estavam condenados à morte, então vai lá, trabalhar nos bastidores, explica tudo, ensina para Esther como é que ela deveria agir. Esther, no primeiro momento, ficou com medo,
Se você ler o livro aí, você vai perceber, ela ficou com medo, ela ficou resistente, e ele disse, olha, não tenha medo não, vai em frente, se prepara. E Esther rezou a manhã inteira com suas servas, se perfumou, colocou sua melhor veste, seu melhor vestido, não é? E entrou no Palácio Real. Assim a gente lê na festa Nossa Senhora Aparecida, porque é um protótipo, né, da intercessora, que vai lá interceder pelo povo, não é? Concede-me a vida e concede a vida para o meu povo, não é? Quando o rei disse para ela, olha, Esther, o rei ficou tão encantado pela beleza, pede o que você me quiser, o que você quiser pedir de mim, que eu te darei até a metade do meu reino, pode pedir. E Esther pediu isso, não é? Que ele suspendesse aquele decreto de Amã, do primeiro-ministro, não é? Agora, para Esther fazer isso, ela teve um mentor. Para Esther fazer isso, ela precisou ter um apoio, ela precisou disso. Então, existem pessoas que estão lá na linha de frente, existem pessoas que estão digamos assim, no palco da vida. Existem pessoas que elas precisam ir para a batalha. E aí você pensa no Papa, você pensa no sacerdote da paróquia, você pensa nas pessoas que estão expostas. Às vezes você pensa assim no seu filho que se expõe, não é? Num cargo de liderança. Você pensa em você mesmo que está exposto num cargo de liderança. Quem está nos bastidores? Quem está nos bastidores? Quem intercede? Quem para usar a palavra da moda hoje, não é? Quem faz a sua mentoria? Quem é teu pai espiritual? Quem é a pessoa com quem você pode contar para pedir conselhos num momento muito importante da sua vida? Então, o nosso amigo Mardoqueu, ele não se omitiu diante disso, quando ele sabia que Esther era a que tinha que estar na linha de frente, mas Esther não dava conta sozinha.